Paulo então é taxativo. Paulo então é incisivo. E aqui começa então o capítulo 3 de Gálatas. E Paulo diz: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou para que vós outros tão depressa deixassem a doutrina pura do Evangelho para migrar para uma doutrina corrompida de um pseudo-evangelho? Se Cristo não é o centro, se Cristo não é o princípio, se Cristo não é a porta de entrada para a salvação, qualquer outra coisa que se coloque como pré-requisito vai corromper e contaminar a pureza da nossa fé. Então Paulo, ele diz, olha, vocês creram por acaso na pregação através do quê? Vocês creram através da lei? Foi pela pregação da lei? Não. Não foi pela pregação da lei, mas pela pregação da fé. Paulo pregou o evangelho do poder de Deus. Paulo pregou o evangelho da cruz do Senhor Jesus Cristo. Paulo pregou a obra do batismo como identificação com Cristo e recepção do Espírito Santo dentro do coração, pelo qual clamamos Abba, Pai. Pura graça, pura doação do Senhor Jesus Cristo para quem crê. Puro evangelho de boas novas para o perdão dos pecados, sem nenhuma exigência condicional que fosse obstáculo para crer. Não pode haver obstáculos para crer. A fé é direta. A fé pula obstáculos. A fé vence barreiras. A fé não se interrompe diante da lei. A fé é o caminho aberto para alcançarmos a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o comportamento dos Gálatas, então, para Paulo, é uma insensatez. É uma insensatez trocar a fé pelas obras da lei. Ele diz, quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando nas obras da lei, da carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, quando a única segurança deles era a fé em Jesus Cristo? E se na verdade foram em vão, será que creram em vão? Por que teriam mudado de opinião? Por que teriam alterado as condições de crer que Paulo tinha pregado a eles quando aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo? Então a situação daqueles crentes da Galácia era uma situação crítica. Era uma situação em que eles estavam à beira de renegar e de anular, inutilizar todo o esforço que já tinham feito até agora por conta da sua fascinação por uma nova doutrina. Paulo diz que nós não devemos arredar o pé, ainda que um anjo do céu anuncie outro evangelho, além daquele que já ouvimos e recebemos por meio da pregação do evangelho. Que isto seja desconsiderado, desprezado, seja anátema. É insensato. Os Gálatas estavam agindo como uns insensatos. Ou seja, perderam a razoabilidade da fé e do comportamento.
Não se pode trocar a graça pela lei. Não se pode trocar as promessas pelas obrigações cerimoniais. Não se pode trocar Cristo por Moisés. É retroagir. É regredir. O evangelho é de Cristo para frente. Então, Paulo diz, vocês estão sendo insensatos. Em segundo lugar, no capítulo 3, do verso 6 até o verso 18, nós vamos ter então Paulo apresentando a primazia do modelo de Abraão. Abraão se torna um modelo tipológico para representar a verdadeira fé que agrada a Deus. O verdadeiro caminho para a comunhão com Deus. O verdadeiro sentido da fé. Mas Abraão não estava ainda debaixo da lei. A revelação do Senhor a Abraão se deu há mais de 400 anos antes de Moisés. Então o que Paulo está querendo dizer é que a anterioridade da experiência de Abraão e as promessas que Deus lhe fez é que na verdade são a base para a verdadeira fé. A lei foi dada dentro do contexto de uma aliança com um povo, de uma aliança com os descendentes de Israel. A lei não podia substituir as promessas. A promessa precede a lei, é anterior à lei, e a lei não anula a promessa, diz o apóstolo Paulo no capítulo 3, versículo 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar, ou seja, anular a promessa que veio antes. Que coisa maravilhosa. A promessa é que vem em primeiro lugar. É a abertura de Deus para receber o nosso coração, a nossa fé, receber a nossa necessidade, receber a cada um de nós como pessoa, como criação dele, é que vai, na verdade, ser a prioridade. Deus tem um coração pronto para abençoar, para prometer o seu livramento, para receber o homem e a mulher que lhe buscam de coração sedento, antes que Deus lhe faça qualquer tipo de exigência. A relação direta com Deus é o resultado desta pregação que Paulo faz de que a promessa é anterior à lei. A liberdade para ir à presença de Deus, para ouvir Deus, para desfrutar das promessas de Deus, é anterior à lei. Por isso, quando Cristo veio, ele reconsiderou toda esta história de Israel e ensinou o caminho para o Pai. Orar ao Pai, depender do Pai, o Espírito que vem do Pai para nós. O caminho é crer. O caminho é a fé. Por isso Hebreus vai dizer que foi-nos aberto um novo e vivo caminho no sangue de Cristo. Um caminho que nos leva até o Santo dos Santos, diretamente pela ponte que Jesus fez para que por ela passássemos até o trono da graça e da glória de Deus. Portanto, se a promessa precede a lei, e nós estamos alicerçados na promessa, por que então os Gálatas aventavam voltar para os rudimentos da lei? Nós, da fé, somos alicerçados na promessa. Ela é mais antiga e ela é estendida a todas as famílias da terra, e não só a Israel, ou àqueles que
eram apegados à justificação pela lei. Gênesis 12, verso 3, quando Deus chama Abraão, Deus diz a Abraão: e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, anteriormente ao Sinai, 430 anos antes, Deus já havia prometido a sua graça, bênção e salvação para todas as famílias da terra. Portanto, o que nós vemos na história de Israel é um exemplo do relacionamento de Deus com o seu povo, que deveria servir de modelo para todo o restante da humanidade. Mas não que isto seria exclusivo de Israel. Israel seria apenas a lâmpada. Israel seria o espetáculo de Deus encenado com um povo com quem ele fez uma aliança e que ele amava e que tomou como esposa. Mas não que aquela revelação fosse exclusiva de Israel. Pelo contrário, ela devia ser compartilhada com todo o restante das famílias da terra. Israel veio como missionário de Deus. Israel vem como enviado de Deus. Israel vem como Jonas. Vem para ser bênção para Nínive. Israel vem para ser vaso nas mãos do Senhor, para abençoar, iluminar, ensinar todas as nações da terra, para que elas entendam a beleza da mensagem do Senhor, se arrependam. Este capítulo 3 nos fala também sobre os limites da lei. A lei, ela tem limites. Gálatas 3, 19 a 25 é o momento quando Paulo vai esclarecer qual o sentido da lei e por que ela não é, digamos, substitutiva do Evangelho. Ela não pode produzir os mesmos efeitos que o Evangelho produz, portanto, ela não pode produzir salvação. Paulo diz: qual, pois, a razão de ser da lei? Ele responde: ela foi adicionada no curso da história. Ela foi apresentada, ela foi, digamos, revelada por causa da transgressão. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa a Abraão. E ela foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ou seja, ela não foi uma realização direta. Ela precisou de intermediários, de mediadores. Enquanto que a promessa foi uma relação direta de Deus com Abraão, a ponto de Abraão ser chamado o amigo de Deus. Não tinha intermediários entre eles. Pois bem, quais são os limites da lei? Paulo esclarece que há pelo menos 4 limites na lei. Primeiro, ela é ineficaz para conceder vida eterna. A vida eterna não é o resultado de uma obediência rigorosa a uma lei, mesmo porque é impossível o homem, na sua fraqueza, cumprir todas as exigências da lei. Não há um justo, nenhum sequer.
Então, o apóstolo Paulo diz: digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Ora, porque se a lei pudesse realizar aquilo que o evangelho de fato realiza, seria desnecessária toda a pregação do evangelho, toda a manifestação do evangelho. Seria desnecessária a cruz. Então, a lei não pode conceder a vida eterna. Paulo também vai dizer que a sua função é específica. Ela tem uma especificidade. A sua função é denunciar o pecado. Ou seja, a lei é uma decorrência do pecado. A desobediência primordial de Adão e Eva ao mandamento do Senhor trouxe o desencadeamento de um volume imenso de ações, de pensamentos, de obras pecaminosas, que agora precisava ser caracterizado. A lei vem para caracterizar, para denunciar, para esclarecer, para jogar luz a respeito daquilo que é errado. Ela vem então para ser este instrumento de denúncia. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer: pois qual a razão de ser da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões. E veja, transgressões no plural. Por causa da multiplicação das transgressões. Então a lei vem para poder tipificar o pecado, tipificar as transgressões. Ela vem para poder dar conhecimento ao homem a respeito daquilo que é errado, que ele não pode fazer, daquilo que Deus não quer que ele faça, daquilo que uma vez praticado pode lhe trazer como consequência a morte. Esta é a função da lei. O apóstolo Paulo diz também que a lei tem uma outra limitação. Ela é transitória. A lei tem esta limitação, a sua transitoriedade. Ela veio com um objetivo, ela tem uma duração, ou seja, ela tem os seus efeitos enquanto durar o pecado. Agora, o apóstolo Paulo diz então, no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é uma função que os mestres desempenhavam junto aos seus alunos ou aos seus tutoriados, àqueles que lhes eram entregues para serem educados. Então, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, Cristo é quem justifica pela fé. A lei conduz a Cristo. Ou seja, a lei, ela está fazendo uma ponte entre o pecado e a salvação por meio de Cristo somente. A lei, ela desenvolve e desempenha um papel fundamental quando nós estamos diante da necessidade de esclarecer o que é pecado. Ela é transitiva? Sim, porque ela tem uma vigência que vai do Sinai
ali ela é dada como aliança, e ela existiu e existe para realizar a denúncia do pecado e indicar qual é a penalidade pelo pecado, até que venha a solução. E a solução é Cristo. É o sacrifício de Jesus Cristo que nos dá o pagamento por toda a cobrança da lei e que nos dá o perdão e nos permite, então, entrar no reino de Deus. É claro, a vigência do pecado é atual. Por isto, a vigência da lei para denunciar o pecado. O Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, lançando mão da lei que tipifica o pecado, ilumina o coração do homem para que ele reconheça os seus erros e aceite a Jesus Cristo como Salvador eterno de sua alma. É, portanto, transitiva nesse sentido. É uma ponte. E Paulo vai dizer uma coisa muito séria aqui em relação à lei, que os judaizantes não entendiam, e que nós, como crentes hoje, que temos a visão do todo, precisamos entender com a maior clareza a respeito da dimensão das realidades reveladas, e especialmente a dimensão da lei. A lei tem uma dimensão menor que a Escritura. Interessante Paulo citar aqui a Escritura. Verso 22. Ele diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Está escrito, é Escritura. Mas também ele diz, aqui no seu texto de Gálatas 4:22, que a lei vem, desculpa, não é 4:22, é 4:30. Acho que eu anotei aqui o versículo e fiz aqui uma confusão. O versículo 22 do capítulo 4 não está dizendo isso. 22 do capítulo 3, sim, 22 do capítulo 3. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, neste capítulo 3, versículo 21, é o texto que eu anotei errado aqui, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Não, a lei não é contrária. É que as promessas de Deus englobam a lei. A lei está dentro do pote da graça. A graça, a promessa, são maiores do que a lei. A lei vem para regulamentar, a lei vem para denunciar, mas não para deixar sem resposta, não para deixar sem solução. A Escritura como um todo é que traz solução de Deus para a nossa perdição. E a lei, nesse sentido, não pode ser considerada maior que a salvação, e ela não pode ser considerada como uma exigência para a salvação. Porque a salvação vem exatamente para dar solução para a ineficiência humana
em guardar a lei? Se nós somos ineficientes para guardar a lei, como é que pode se exigir que se guarde a lei para obter salvação? Não vai ter salvação nunca, porque sempre estaremos esbarrando na exigência de guardar a lei. E se não conseguimos guardar a lei? Então não chegamos até o estágio de alcançar a salvação? Então é por isso que a promessa, ela tem prerrogativa, ela tem prioridade sobre a lei. E então o apóstolo Paulo vai dizer, a Escritura tem que ser confrontada agora com a lei. A Escritura é maior do que a lei. A lei está contida na Escritura. E nós temos que buscar na Escritura agora qual o sentido desta lei. E nós temos que buscar na Escritura qual é o lugar desta lei. E de que modo a revelação posterior do Evangelho, que completa o Antigo Testamento, vai então nos explicar e nos ajudar a entender como se relacionam lei e Escritura. E a Escritura é maior. A Escritura começa no Gênesis e vai ao Apocalipse. Ela começa no primeiro dia da criação e vai terminar só no último dia da história humana. E a Escritura, ela tem um arcabouço rico em promessas, em relacionamento do homem com Deus, em lidar com a realidade da vida, em aplicações da lei, etc, etc. Ok. Então, a lei tem seus limites. E não se trata simplesmente de desprezar a lei, mas de reconhecer onde é que ela é efetiva e onde que ela realmente está colocada dentro do plano de Deus. A Escritura é maior que a lei tomada isoladamente. Não podemos tomar a lei isoladamente e colocá-la como o fundamento. Este ponto é fundamental para nós. A Escritura inteira é maior que suas partes. Conclusão sensata. Qual seria? A conclusão sensata seria o que Paulo vai ensinar aos Gálatas, a partir do versículo 25 desse capítulo 3. Ele vai dizer, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, que é a lei, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Esse vós significa, Paulo, em relação aos judeus, era nós. Nós, os judeus. Nós, a descendência de Jacó. Nós, os herdeiros da lei. Mas agora ele usa vós, para dizer que a salvação, ela extrapola os limites da nação de Israel e ela está destinada, ela está dirigida para fora dos muros e das paredes do templo de Israel. É a voz ao redor do mundo. Então ele diz agora, vós sois filhos. Não só aqueles de Israel que se converteram e que se tornaram e que receberam também o privilégio da adoção de filhos. Mas vós sois filhos. Olha que coisa maravilhosa. Mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, nós nos tornamos cristãos, não só em nome, mas há um abraço da graça que nos reveste e nos torna filhos, por adoção do nosso Deus e Pai, pelo qual o Espírito Santo clama, Abba, Pai. Então, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. O novo tempo e aliança é o tempo da fé e do Evangelho. Cristo é o nosso fundamento desde o batismo. A garantia da herança é ser de Cristo. Se sois de Cristo, diz ele no verso 29,
Meus queridos irmãos, viver pela fé. O justo, aquele que é justificado pela graça mediante a fé, ele vive pela fé. A fé lhe dá acesso direto ao Pai através de Cristo. Não há obstáculo que impeça que você vá direto ao Pai em nome de Jesus e receba a atenção que precisa do coração do Pai. Que Deus nos abençoe nesta manhã com esta lição. Que nós vivamos pela fé. Não voltemos atrás um minuto em nossas convicções. Creiamos, porque ainda que um anjo do céu, ou mesmo o próprio Paulo, apareça anunciando outro evangelho, diferente daquele que já está na Escritura, seja anátema. Que Deus nos abençoe.